A gente está trabalhando aqui no nosso culto a questão da diversidade, tem sido tema nosso durante 3 semanas. Hoje eu vou fechar a questão da diversidade, as pregações da diversidade. Tem muito mais coisa para falar, mas assim, eu vou fechando alguns temas para a gente poder aprendendo mais e mais. Mas domingo que vem não estarei aqui, né? Então assim, eu sei que vocês vão ficar muito tristes, né? Puxa vida, né? O pastor não está aqui, né? Se você ficou triste, obrigado. Se você ficou feliz, obrigado também. Mas assim, semana que vem convidei uma pessoa extremamente especial, que eu não ia deixar ninguém pregar aqui que fosse alguém especial para vocês, né? Então o pastor Gonçalo, ali da SEMI, ele vai trazer a palavra no domingo que vem. Não deixem de vir, né? Venham e aproveitem bastante. Deus usa muito a vida do Gonçalo para abençoar a minha vida. Na reunião dos pastores, ele é alguém que abençoa muito a minha vida, e eu gostaria muito que ele abençoasse a sua vida também. Nessa quarta-feira eu estou indo para Tocantins, e eu vou dar, vou dar uma de dentista, né, dessa vez, né? Então assim, Deus me deu vários instrumentos para eu fazer missões, e um deles é a odontologia. E eu estou indo nessa viagem missionária para fazer tratamentos dentários, né? Meio enferrujado, mas assim, espero que Deus venha me capacitar para eu poder abençoar os povos carentes do Tocantins, né? E se vocês lembrarem de orar, eu vou na quarta-feira e volto na terça-feira da semana que vem, se tudo der certo, né? Que Deus possa abençoar a minha vida, e eu vou estar orando por vocês lá também. Estamos falando sobre a diversidade. Estamos aí a 12 dias das Olimpíadas, as Olimpíadas onde existe o receio do terrorismo, que até 10 pessoas foram presas, né? Todo mundo está ouvindo essas notícias, mas eu acho que as Olimpíadas é algo muito bonito. Eu teria muita alegria de poder participar das Olimpíadas um dia, mas eu não sou muito bom no esporte ao ponto de ser algum esporte olímpico. Mas assim, eu acho que as Olimpíadas é algo muito bonito, né? Um lugar onde reúnem vários países, vários continentes, várias línguas, vários talentos, vários esportes, e assim a gente reúne todas essas pessoas, e aí a gente faz um campeonato que, na verdade, muito mais do que o campeonato, é uma confraternização. Eu acho que as pessoas que ficam preocupadas em quantas medalhas de ouro, quantas medalhas de prata e quantas medalhas de bronze, as pessoas que ficam preocupadas, elas estão perdendo uma ótima oportunidade de conhecer pessoas de outros países, né? Eu acredito que as Olimpíadas é algo que a gente pode falar que as nossas diferenças, elas nos completam. E trazendo essa ideia macro das Olimpíadas aqui para a nossa igreja, para o nosso culto, eu fico pensando que nós precisamos aprender a viver essa diversidade nas nossas vidas. Aliás, mesmo que todas as pessoas aqui fossem da mesma etnia, da mesma idade, não teria ninguém igual um ao outro, porque essa é a diversidade. E mesmo, sabe, teve uma época que estavam preocupados que eles estavam conseguindo fazer o clone de uma pessoa. E mesmo que você consiga, um cientista consiga clonar alguém, esse alguém nunca vai ser igual à pessoa que foi clonada. Talvez no seu DNA, no tipo de sangue, no crescimento das células, mas essa pessoa clonada nunca vai ser igual a pessoa que foi tirada das células para fazer o clone. Por quê? Porque a gente tem experiências diferentes, a gente vive em épocas diferentes, e ninguém aqui é igual um ao outro. É por isso que a gente tem muita dificuldade quando a gente casa. A gente casa e nós somos diferentes, nós fomos criados diferente, nosso pensamento é diferente, a gente olha o dinheiro diferente, a gente olha o casamento diferente, a gente olha o futuro diferente, a gente olha o passado diferente, e aí a gente casa. E é muito bonito, né? Aquela cerimônia, e vocês estão se unindo, e 2 velas se tornam uma só, e apaga, e aí não são mais 2 chamas, é uma chama só, e aí você tem toda aquela coisa bonita, mas assim, faz o negócio virar um para você ver como é que é. É muito difícil, mas Deus criou essa diversidade. E aí em Romanos capítulo 12, versículo 5, ele diz assim: assim como cada um de nós
tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Hoje eu quero me deter aqui nessa questão da função. Cada pessoa tem uma função, cada membro do seu corpo tem uma função. Você não pode pegar o seu dedo e colocar o seu dedo para enxergar. Você não pode pegar o seu pé e fazer o seu pé ouvir alguma coisa. Cada membro tem uma função. Quando eu estava estudando, talvez por isso que eu fiz odontologia, porque eu gosto muito da parte de biologia do colegial. E quando você estuda no colegial, não sei se você lembra, quando você começa a estudar os organismos, as células unicelulares, células unitárias, aí começam organismos com células conjuntas. O primeiro organismo que a gente estuda, que é um organismo multicelular, é um bicho chamado esponja. Você lembra das esponjas? A gente estuda as esponjas. Quem são as esponjas? Lá no mar tem aquele tipo de coral que a água fica passando por um lugar e vai saindo pelos poros. E esse bicho, esse animal chamado esponja, na verdade ele é uma composição de várias células. Mas ele é um composto muito simples. Ele tem mais ou menos 5 ou 6 células diferentes. E aí umas são os porócitos, outras são os amebócitos e outros são tem vários nomes assim, e eles juntos transformam em um animal. Mas uma coisa que me chamava a atenção quando eu estudei as esponjas foi algo muito interessante. Existe uma dessas células chamada amebócitos, e essa célula ela pode se transformar em todas as outras células, na célula de espícula, na célula de porócitos, todas as células, qualquer uma. Então, por exemplo, se um dia você cortar uma esponja num pedaço, o que acontece? Os amebócitos que ficam bem no meio da camada de células, elas começam a se transformar em outras células, e aí ela refaz aquele pedaço que foi cortado. E eu sempre falava assim, puxa Deus, eu quero ser um amebócito, né? Eu quero ser um cara assim que consegue se transformar em coisas diferentes para poder preencher os espaços vazios. Não sei porquê, eu ficava pensando assim, eu fiquei pensando, Deus, qual que é o meu dom? Qual que é o meu lugar nessa terra? A gente está falando de esportes, e não sei se você lembra, mas assim, para quem gosta de basquete, eu sei que aqui tem gente que gosta de basquete, o Miguel, a gente gosta muito de basquete. Tem um jogador que é o jogador que a gente sempre lembra quando fala de basquete. Todo mundo fala de basquete, a gente lembra de um cara chamado Michael Jordan. Michael Jordan, número 23, ele foi o fenômeno do basquete internacional. Eu acho que, assim, um dos melhores jogadores que a gente já viu na face da terra em relação, falando de basquete. Mas um dia, esse Michael Jordan, ele chegou num momento em que o Michael Jordan, ele resolveu jogar um outro esporte, você lembra? Ele resolveu jogar beisebol. E você lembra por que ele resolveu jogar beisebol? Porque o pai dele falou para ele assim, meu filho, um dia você vai ser um jogador de beisebol. Só que o moleque gostava de jogar basquete. E ele cresceu, jogou basquete, jogou beisebol, mas ele se deu muito melhor aonde? No basquete. E ele foi crescendo jogando basquete, mas o pai dele falou assim, um dia você vai aprender o esporte verdadeiro, que é o beisebol. E aí o pai dele morreu. E quando o pai dele morreu, ele falou assim, quer saber? Eu já estou no topo aqui do basquete, eu vou tentar uma outra coisa. E aí o que aconteceu? Ele foi tentar jogar beisebol. O que aconteceu quando ele foi jogar beisebol? Foi uma lástima. A mesma revista que escreveu que o cara tá voando nas alturas falou assim, meu, coitado desse cara, tá estragando o nome do beisebol americano. Sabe, eu fico pensando nisso, sabe? Porque a gente vive muitas expectativas na nossa vida. Os seus pais, quando vocês eram pequenos, eles olharam para vocês. E eles falaram assim, esse aqui vai ser presidente da república. Essa aqui vai ser modelo internacional. Esse aqui vai ser médico. Esse aqui vai ser juiz, né? Sabe, e você cresce
com essa expectativa que os seus pais colocam em cima de você. Eu sou assim, eu acredito que os nossos pais conhecem muito bem a gente. Eu acredito que os nossos pais, eles nos conhecem ao ponto de até de dizer para você que muitos assim, aqueles casamentos arranjados dão certo. Por quê? Porque os seus pais te conhecem a fundo. Talvez você fale assim, não, mas meu pai não sabe que eu fazia coisa errada. Meu pai não sabe que eu fumava. Meu pai não sabe que eu fazia um monte de coisa errada. Ele não me conhece. Eles te conhecem a longo tempo. E talvez se o seu pai e sua mãe um dia falar assim, olha, eu conheci uma moça. Aí você fala, para com isso, pai. Não, eu que quero escolher as minhas coisas. Existem os dois lados. Eu não jogo fora nem os lados. Nem o lado das expectativas dos seus pais, e nem o lado de você poder escolher aquilo que você quer. Mas isso tem a ver com o que eu quero falar para vocês hoje, com os dons. Isso tem a ver com a sua função aqui na terra, com o que Deus quer de você. Talvez os seus pais queriam uma coisa de vocês. Seus pais queriam que você fosse médico. Você tem que ter coragem para chegar e falar assim, não é isso que eu quero. Você tem que ter essa coragem. Eu tenho um primo que hoje assim, ele é uma pessoa muito rica, e ele estudou na etapa a vida inteira para entrar na medicina. Ele fez etapas, aquelas provas todo dia, toda semana tinha prova. O cara era filho único. O pai dele é ortopedista e a mãe é gineco. E aí eles olhavam pro Fernando, que é meu primo, você vai ser um médico. Os dois fizeram Pinheiros. Você vai ser um médico. E ele cresceu com essa expectativa. Aí ele fez a etapa, o que aconteceu? Entrou direto, do terceiro colegial ele entrou em Pinheiros. Aí eu fui encontrar com ele estava feliz, né? Eu fui almoçar com o Fernando, falei assim, e aí Fê, eu chamo ele de Fê, como que você está? Você está feliz? Ele falou, não. Como não, brother? Você tá, todo mundo queria estar onde você está. Não, eu não estou feliz, na verdade eu estou tentando me encontrar. E aí, com algumas discussões com os pais, ele falou assim, pai, vou trancar um ano, que eu quero descobrir aquilo que eu quero, aquilo que Deus me fez fazer. E aí ele trancou a faculdade de medicina e foi para os Estados Unidos estudar. E encontrou o dom dele. Sabe, eu não estou falando que seus pais estão errados. Eu já falei, eu acredito muito que os nossos pais nos conhecem muito bem, mas eu acredito que Deus ele quer dar dons na sua vida. Deus ele tem uma função especial para cada um de vocês. Não fique preocupado e nossa, ainda não descobri, eu preciso descobrir qual que é meu dom. Você precisa descobrir, eu tenho certeza que sim. Mas você tem uma função aqui na terra que Deus preparou para você. Esses dias eu estou lendo um livro de um cara chamado Davi Lago. Se vocês quiserem eu posso trazer esse livro para vender aqui também. Esse livro apagou. O que aconteceu? Esse livro, ele se chama Formigas, a sociedade mais bem sucedida da Terra. Eu acho fantástico o tema desse livro, né? Ele pegou um versículo de Provérbios capítulo 6, de 6 a 9, que diz o seguinte: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8. E esse livro, ele começa a falar das formigas, e ele usa 300 páginas para falar sobre as formigas. Eu achei incrível. O cara tem que ser muito bom para fazer alguém ler um livro chamado Formigas e ler o livro. Eu tô maluco, eu não consigo parar de ler esse livro. É fantástico. Imagina você olhar para o formigueiro, você olhar para aquelas formiguinhas que correm, tudo bem que você odeia elas, né? Elas, toda vez que você esquece uma comida na sua cozinha, elas aparecem. A gente não gosta das formigas, geralmente, né? Aliás, o dia que, assim, você vê as coisas que elas fazem é triste, né? Mas assim,
No Amazonas já sofri muito com formiga. Vou fazer só um parênteses para quebrar um pouco o gelo. Mas assim, uma vez eu estava indo para uma aldeia indígena, e aí eu parei para dormir no mato, porque não pode navegar à noite, que é muito perigoso. E aí eu deitei todo mundo estava deitando no barco, e eu falei assim, aqui está muito apertado, acho que eu vou dormir lá aqui na beira da floresta. E aí quando os índios eles pescam, eles fazem um teto de palha, né? E amarrado na árvore assim. Eu falei, vou dormir aqui caso chova. Aí eu amarrei minha rede na árvore, na outra árvore, e aqui tinha um teto de folhas. E eu joguei a minha lanterna uma vez lá, estava cheio de formiguinhas assim, né? Mas eu falei assim, elas não vão me encostar, porque eu vou só dormir amarrado aqui na rede. Aí eu dormi. O que aconteceu? Aquela árvore estava meio podre, né? E eu sou bem leve, já imagina o que aconteceu, né? A árvore fez assim, caiu toda a palha de teto caiu em mim, lotou de formiga na minha roupa, tinha formiga em todos os lugares me mordendo, e eu comecei a tentar tirei a roupa, fiquei pelado no meio do mato, ninguém estava vendo, mas então, à noite, comecei a tentar expulsar todas aquelas formigas, e as formigas subindo, entrando no meu nariz, entrando na minha orelha, eu desesperado querendo sair. Quando eu terminei de limpar tudo, limpei a minha rede, começou a chover. Foi fantástico. Aquele dia eu falei assim, meu Jesus, o que eu estou fazendo nesse lugar, né? Mas a gente está falando das formigas assim, porque eu estou lendo esse livro e eu acho muito legal essa ideia. Uma coisa que eu estava pesquisando sobre as formigas, que depois que eu comecei a ler esse livro, eu fiquei muito intrigado com essa sociedade. O livro de escola, quando você estuda as formigas, ele diz o seguinte: as formigas são capazes de organizar sociedades complexas, nas quais todos os indivíduos trabalham em harmonia. Eu acho isso fantástico. As formigas, elas são divididas em castas. Existem a casta das rainhas, a casta dos machos e a casta das operárias. E cada uma delas, as formigas, elas já nascem sabendo o que é para fazer. Isso é fantástico. O texto da Bíblia, quando você lê em Provérbios, ele diz o seguinte: as formigas, elas não têm supervisor, não têm chefe e não têm governante. Você nunca vai ver uma formiga gritando para outra: vai trabalhar, vai fazer isso, lava a louça, põe o lixo para fora, né? Você nunca vai ver. Isso é trabalho da senhora. Não, brincadeira. Às vezes a gente tem que ter pessoas supervisores que nos ajudem a fazer o trabalho acontecer. Mas as formigas não têm. Elas já nascem sabendo o que é para fazer, elas já nascem sabendo qual é a função delas dentro daquele formigueiro e o que elas têm que fazer. Ninguém precisa mandar, ninguém precisa ensinar elas a fazer, elas já nascem fazendo. Não seria legal se nós, como igreja, nós viéssemos para cá e nós já soubéssemos o que é para fazer na nossa vida cristã? Não ia ser legal? Não ia ser legal a gente saber quais são os nossos dons e começar a trabalhar com os nossos dons? Se o seu dom é jogar basquete, não vai jogar beisebol, joga basquete. Se o seu dom é interceder e curar as pessoas, vai lá e faz isso. Se o seu dom é ensinar a palavra de Deus para as pessoas, vai lá e faz isso. Se o seu dom é comandar, vai lá e faz. Se o seu dom é contribuir, vai lá e contribui. Não seria muito fácil você fazer isso, mas não. A gente tem uma dificuldade tremenda de saber o que fazer, de saber aonde é o nosso lugar aqui na terra. Eu queria que vocês lessem comigo 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 12, aqui, versículo 6 a 11, que vai dizer o seguinte: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento dos Espíritos. A outro variedades de línguas. E ainda a outro interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um conforme quer. Então esse texto,
de 1 Coríntios, ele vem falar para a gente sobre os dons. Você tem dons e Deus tem dons, distribuindo dons para as pessoas. Mas você está aí sentado na cadeira pensando assim: que dom que eu tenho? Qual que é o meu dom? Eu queria muito saber qual que é o meu dom. Eu quero falar um pouco sobre os dons hoje, né? Os dons, assim, todo dom, você tem que entender uma coisa: a graça de Deus é a origem de todo dom. A origem dos dons nunca está no homem, mas na graça de Deus. Se você um dia descobrir alguma coisa que você faz por você mesmo, que não foi Deus que te deu, isso é talento. Então a diferença de talento e dom é isso. Talento é algo que você consegue manejar, você consegue aprender. Por exemplo, se você se esforçar, você consegue falar inglês. Se você se esforçar, você consegue falar coreano. Se você se esforçar, você consegue jogar tênis. Se você se esforçar, isso é talento. O dom, eu sempre falo que o dom é aquilo que você recebe de Deus para abençoar o teu próximo. Então, quando a gente vê em 1 Pedro 4,10, ele diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aqui diz que o dom que recebeu, ele recebe o dom para quê? Para servir aos outros. De todos os dons que eu conheço, só existe um dom que te beneficia só para você mesmo, que é o famoso dom de línguas. Mas todos os outros dons, eles existem para você abençoar o teu próximo, para você abençoar a tua igreja, para você abençoar as pessoas ao seu redor. Agora, vou falar para vocês, você pode chamar de dom o que você quiser, na verdade. Você pode chamar, eu poderia falar o seguinte: o Michael Jordan, ele tem o dom de jogar basquete. Eu poderia dizer isso, mas eu posso colocar o nome que eu quiser na coisa que eu quiser nesse mundo. Agora, o que eu estou falando sobre dons, eu vou falar, agora eu quero que vocês entendam, eu estou falando especificamente no campo espiritual do que a Bíblia me diz o que é dom, tá? Então você pode chamar de dom o que você quiser. Eu vou chamar de dom algo, um presente, né? Em inglês a gente chama de gift, né? Um presente de Deus, algo que Deus te deu para você abençoar a pessoa do seu lado. Então, por exemplo, vou falar um dom que eu vejo aqui no nosso culto, por exemplo. Né? Por exemplo, quando a Esther ela toca bateria. Ela não é a melhor baterista do mundo, né? Mas assim, quando eu olho ela tocar, aquilo me abençoa. Não sei se alguém já sentiu isso. Alguém já sentiu isso? Quando você vê a Esther tocando, te abençoa? Alguém já sentiu isso? Quando eu vejo a Esther tocar, aquilo me abençoa. Ela até está falando: será que vai aparecer um baterista melhor para trocar o meu lugar? Não é uma questão de tocar melhor ou não. Quando eu vejo ela tocar, aquilo me abençoa. Isso é dom. E às vezes, e é por isso que eu falo, sabe, que é difícil você descobrir o seu dom. É difícil você descobrir o dom. Existem vários testes de dons. Não sei se você já participou de algum, né? Talvez você já tenha feito o teste de dons, rede ministerial, não sei o que lá. Tem vários testes de dons. Mas nenhum teste de dom funciona. Você sabe por que eles não funcionam? Porque é você que preenche. Esse é o maior problema dos testes de dons. Porque é você que preenche. Quando você preenche as perguntas sobre dons, o que acontece? Você começa a responder com as respostas do que você gostaria de ser, né? Então você não responde muito assim o que eu realmente sou. Você responde na perspectiva, na cosmovisão de você mesmo. A Esther falou outro dia de um teste de dons que você tem que falar para os seus amigos preencherem para você. Mas se um dia alguém falar para você preencher esse teste de dom da Esther, é porque ele não é o teu amigo. Porque esse teste de dom são 270 perguntas. Se você chegar para um amigo teu e falar assim: querido amigo, você pode preencher o teste de dons para mim? Você vai levar 4h30 para preencher ele. Mas assim, você já mostra que você não é amigo da pessoa. Então, é muito difícil você entender essa questão da múltiplas formas do dom. Gruden, que é um teólogo, ele diz o seguinte: ele fala que o dom é qualquer... calma aí. Travou.
O Gruden, ele diz o seguinte: o dom é qualquer talento natural. Olha só que interessante, o Gruden, ele junta o dom e o talento. O dom é qualquer talento natural potencializado pelo Espírito Santo, usado para abençoar e edificar o reino de Deus. Então isso é dom. Dom é um talento natural potencializado pelo Espírito Santo. Já dizia o tio do Homem-Aranha. O tio do Homem-Aranha dizia isso. Muita responsabilidade requer muito dom, muito talento, exige muita responsabilidade. Sabe, a gente precisa entender isso, é verdade. Se você tem muito dom, você tem muito mais responsabilidade. Você vai sofrer mais, você vai ficar mais sozinho, você vai dormir menos. E talvez você fale assim: não, Deus, não quero muito dom não, quero ficar aqui na boa, né? Quero fazer a minha parte. E espero que Deus te dê esse dom mais tranquilo. Porque tem gente que tem dom que, sofre pra caramba, morre por Jesus, é perseguido, corta a cabeça do camarada, mas é o dom dele. E sabe, não tem, a lista de dons não fecha, pessoal. A lista de dons não fecha na Bíblia. Se você ler a Bíblia inteira, você vai ver, não fecha. Sabe por quê? Porque aquele texto que a gente leu em 1 Pedro fala que a graça de Deus em suas múltiplas formas se manifesta. Existem múltiplas formas. Não sei qual que é o seu dom, mas você vai descobrir. Deus vai falar com você, e não tem um dom mais especial do que outro. Não se rebaixe no seu grupo de pessoas porque aquela pessoa fala em línguas e você não. Eu conheço um pastor que é um pastor titular de uma igreja que não fala em línguas. Não fala em línguas. E isso tira o mérito dele? Isso abaixa o nível espiritual dele? Não. E tem pessoas que oram em língua e que é falso, que oram, então é fake, é falso? Tem. Acho que essa semana alguém me perguntou: pastor, pode alguém orar em línguas e aquilo não ser de Deus? Claro que pode. Claro que pode. Pastor, então o que você faz? Não faço nada. Não faço absolutamente nada. Quem sou eu para julgar se aquilo é de Deus ou não? Eu acho que a própria pessoa vai saber se é de Deus ou não. Eu não posso julgar se a pessoa que fala em línguas está falando porque Deus deu o dom de línguas, ou porque essa pessoa está fingindo que é o dom de línguas. Eu não posso falar. Nem que eu seja o pastor, eu não posso falar. O que eu posso falar como pastor é falar assim: eu prefiro um culto que não tenha um monte de pessoas orando em línguas aqui na hora da reunião. Na reunião de oração pode orar em línguas, na sua casa pode orar em línguas. Eu sou pastor, eu oro em línguas. Sempre que eu vou orar, vou pregar no domingo, eu tenho um tempo onde eu oro em línguas. Porque é um tempo, eu não entendo nada que eu estou falando, não entendo nada, né? Assim, a gente pode até separar um dia se você quiser falar sobre esse dom, é complexo. Mas assim, eu não entendo nada do que eu estou falando, mas eu sei que aquilo eu estou falando com Deus. E naquele momento eu estou me esvaziando de mim mesmo para que Deus possa preencher e transbordar em mim na hora de eu pregar. Então, não se rebaixe porque uma pessoa tem e a outra pessoa não tem. Não obrigue as pessoas a terem aquilo que Deus não quer colocar naquela pessoa. Deus distribui conforme Ele quer. Se Ele não quer, não precisa forçar. Não precisa forçar. Vamos levantar os nossos braços agora. Eu vi isso, teve uma vez um pastor coreano foi lá no Amazonas. Ele fez uma fila, aqui assim, todo mundo do culto fez uma fila, assim. Se você não orasse em línguas, você não podia sentar na cadeira. Jesus, deu vontade de desligar o microfone daquele cara e falar: você fica em pé aí enquanto o pessoal senta. E ele obrigou todas as pessoas a falarem em línguas. Aí tinha uma velhinha, uma senhora que não conseguia falar em línguas. Daí ele foi lá no ouvido dela e falou assim: solta a sua língua, deixa o Espírito fluir. Quando eu olhei para aquela mulher, ela estava assim: ai meu Deus, não é isso, não é isso. Jesus, fala para mim que não é isso. A mulher estava com a língua para fora. Não é isso, sabe? Se a língua é um dom, Deus vai dar para quem Ele quiser. Você não é obrigado a falar em línguas. Falar em línguas não define você como cristão. Não define você como cristão.
Você precisa entender, os dons existem, mas a gente não pode se deter para que você possa abençoar e edificar a igreja, o reino de Deus. Uma outra coisa que o Gruden fala, ele fala o seguinte: não há crentes sem dom. Veja bem o que eu estou falando para vocês. Não há crentes sem dom, e não há crentes com todos os dons. Não existe. Uma vez eu fiz um teste de dons, né? Eu tinha uma amiga muito querida, e ela fez os dons, todo mundo fez o teste. Aí quando chegou no final do teste, ela falou para o pastor que estava fazendo o teste para a gente, falou assim: pastor, para mim deu todos os dons. Aí o pastor virou para ela e falou: Jesus, você voltou. Acho que não existe ninguém, pessoal, que tenha todos os dons. Sabe por quê? Porque se você tiver todos os dons, você não vai precisar mais vir na igreja. Se você tiver todos os dons, a gente não precisa mais viver em comunidade. Se você tiver todos os dons, você não precisa mais ter família. Você é um ser completo por si mesmo e você não precisa de mais nada. A única pessoa que tem todos os dons foi Jesus Cristo. E mesmo assim, ele resolveu viver em comunidade, para mostrar para vocês como é importante viver a comunidade, viver o reino. E Deus te dá dons para você abençoar o seu próximo. Você não é perfeito. Você não tem todos os dons. Não existe crente que tenha todos os dons. Mas eu vejo na Bíblia e entendo na palavra de Deus o seguinte: que todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Deus está falando sobre os dons, e o Espírito Santo distribui os dons para cada um de vocês. Sabe, é importante você entender isso. Tem um texto na Bíblia que fala assim: escolha os melhores dons. Mas tem um texto na Bíblia que fala que o Espírito Santo que distribui os dons conforme Ele quer. E aí a gente entra em conflito aqui. Como assim? Se Deus coloca o jeito que Ele quer, como que eu posso escolher? Mas eu posso escolher. Vou dar um exemplo. Imagina que na sua casa existe uma pessoa que tem o dom de cura. E aí você sabe de uma pessoa na sua família que está passando por uma doença. Você não vai orar porque na minha casa já existe uma pessoa com dom de cura? Não, você continua orando, não é verdade? Você ora para Deus curar aquela pessoa. A gente tem que entender assim: Deus ele dá o dom para as pessoas, mas assim, a gente precisa buscar a Deus, orar a Deus, depender dele, saber que tudo vem dele. Mesmo que você não tenha esse dom, você não vai deixar de orar por isso, mas você vai confiar em Deus, sabendo que Ele é aquele que cura, é aquele que distribui os dons. Ele pode todas as coisas, eu não posso, mas Ele pode. Sabe, eu vejo que os dons eles são usados em momentos onde você precisa, ele precisa ser achado. Eu já contei essa história, né? Mas assim, eu fico pensando, eu não tenho dom de cura, não tenho dom de fazer milagres, mas uma vez eu orei e fez um milagre. Uma vez no Amazonas, quando tinha uma menina morta, a mãe dela veio com uma menina morta no colo, uma senhora indígena, ela jogou a menina no meu colo, falou: por favor me ajuda. Eu estava atendendo os pacientes como dentista. A mulher jogou a criança no meu colo e falou assim: me ajuda. Eu botei a menina na mesa, a gente começou a fazer massagem cardíaca, respiração boca a boca, mas aquela menina já estava morta. Eu tenho certeza que aquela menina estava morta. Ela não tinha, já estava tudo enrijecido, a articulação dela, ela já não respirava, não tinha batimento cardíaco, não tinha pressão arterial, não tinha nada, ela estava morta. Aí a missionária falou: Joel, ora para essa menina ressuscitar. Pensei comigo mesmo: vou pagar um amigo aqui, né? Tipo, vou orar e nada vai acontecer. Mas mesmo assim eu falei assim: vamos orar. Orei primeiro por mim, pedindo para Deus me dar fé, para eu acreditar que isso era real. E aí Deus me deu fé, Deus esquentou meu coração de uma forma que eu acreditei que Ele poderia fazer aquilo ali. Eu orei por aquela menina, e depois de um tempo aquela menina começa a tossir. E ela tossiu e ela viveu, a gente achou a pressão arterial dela, e ela viveu. Um ano depois, exatamente um ano depois, isso foi julho de 2004, em julho de 2005, estava indo para a comunidade indígena de novo,
um grupo começou a me chamar assim: por favor, para, por favor, para. Paramos o barco na beira, mais uma menina tinha morrido. A mãe joga as meninas no meu colo, fala: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aquela menina ainda estava quente, ela não estava respirando, o batimento cardíaco dela estava muito baixo, mas ela ainda estava quente, dava para sentir que ela estava quente ainda. Eu falei assim: esse aqui talvez seja mais fácil. Fiz toda a massagem cardíaca, respiração boca a boca, tirei água do pulmão dela, comecei a fazer tudo que era possível, não conseguia trazer ela para a vida de novo. Pensei comigo mesmo: vamos orar para Deus fazer um milagre. Eu peguei e comecei a orar por aquela menina, orei, igualzinho como orei no ano passado, exatamente um ano atrás. Exatamente uma menina de 3 anos, uma indígena, e ela estava na minha frente na mesa, e eu estava orando por aquela menina, usando as mesmas palavras: Jesus, pela autoridade do teu nome, ressuscita essa criança. E o que aconteceu? Ela não ressuscitou. Ela não ressuscitou. Aí você fala assim: Joel tinha o dom e ele perdeu o dom porque não usou? Não. Faltou fé da minha parte para aquela menina ressuscitar? Não. Eu estava com a mesma fé, eu estava com a mesma intensidade de oração, eu estava com as mesmas palavras, eu estava com tudo igual, e aquela menina não ressuscitou. E eu fiquei pensando comigo mesmo: por que ela não ressuscitou? Ela morreu no meu braço. Eu levando ela para uma base militar, entreguei ela para os militares, e eles iam levar ela para um hospital mais próximo, mas ia demorar, 8 horas para chegar lá. Ela morreu no meu braço. E eu pensei: por que agora não funcionou e da outra vez funcionou? Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim: eu que te dou o dom, não é você que está fazendo, é eu que faço. Deus olhou para mim e falou assim: Joel, você não é nada especial. Eu sou soberano, Criador do céu e a terra. E se é vontade minha, as coisas vão acontecer. O que você precisa fazer é clamar. E naquela hora eu senti que Deus tinha ficado muito contente comigo, sabe? Por mais que eu não tivesse um resultado super maravilhoso, né, de chegar e falar: poxa vida, ressuscitei mais um, deixa eu anotar no meu caderninho. Eu conheço gente que assim, que anota todos os milagres que eles fazem, anota no caderninho. Outro dia um cara chegou para mim e falou assim: Joel, eu tenho 270 milagres que já aconteceram nas minhas orações. Sabe, Deus, Ele é soberano, e se Ele quer curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. O dom é dele, é Ele que me deu. Eu quero depender dele. Ele olhou, e eu vi Deus olhando para mim e falou assim: Joel, eu estou muito contente com você. Eu estou muito contente com você porque você teve fé para orar para essa menina ressuscitar, e ela não ressuscitou. Sabe, Deus, Ele distribui os dons. Ele é soberano nas nossas vidas. Se alguma vez você orou e a coisa não funcionou, não é porque você tem pouca fé, não é porque você está no caminho errado, não é porque você está em pecado, mas é porque Ele é soberano e Ele quis. E se você orou e o resultado não foi satisfatório para você, não é culpa de Deus. Ele tinha planejado e Ele sabia o que ia acontecer. E Ele olha para você e fala, fica feliz: puxa, que legal que meu filho, ele se esforçou, ele se dedicou, ele teve fé em mim, ele confiou em mim. Sabe, Deus, Ele fica muito contente com quem tem fé. Se você lê em Hebreus 11, ele fala: é impossível agradar a Deus sem fé. Voltando para a questão dos dons, quantos dons existem? Né? É uma pergunta que, aliás, se você abrir o seu boletim, eu coloquei algumas questões sobre dons, tá? Depois você dá uma lida, são perguntas que geralmente a gente costuma perguntar, e assim, as respostas são quebras de paradigma. Mas quantos dons existem na Bíblia? Quantos dons Deus fez para vocês? Uma coisa muito interessante é que existem várias listas de dons, várias listas. Eu vou colocar aqui só 3 listas, mas existem mais listas. Existem aqui, eu vou colocar 3 listas: a lista de Romanos, a lista de 1 Coríntios e a lista de Efésios. Existem 3, eu vou colocar 3 listas, mas essas listas elas não se fecham.
Se você olhar em Romanos, ele fala o dom da contribuição, o dom do ensino, o dom do serviço, exortação, liderança, misericórdia, ajuda e administração. Se você olhar para 1 Coríntios 12, 27 a 31, existem, na verdade aqui, né, em 1 Coríntios existem 3 blocos de dons. Mas entre eles está a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento dos espíritos, fé, cura, milagres, profecia, línguas, interpretação. E em Efésios eu chamo de dons ministeriais, que é os dons para você servir na igreja, que eu quero me deter só neles hoje: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas esses dons, eu queria dizer para vocês uma coisa muito importante. Tem gente que olha e fala assim: uma pessoa tem o dom de misericórdia, né? O que é o dom de misericórdia? Pessoal, se eu for destrinchar um por um aqui para vocês, a gente vai demorar assim umas 5 horas. Eu acredito que você está com vontade de almoçar, né? Então eu não vou me fazer isso. Mas vamos dizer que uma pessoa tem o dom de misericórdia. O que é o dom de misericórdia? Uma pessoa que se compadece das pessoas que sofrem, né? Existem pessoas que têm misericórdia, eles sentem compaixão das pessoas que sofrem. Agora, existem pessoas que têm o dom, por exemplo, de fazer milagres. Existem pessoas, eu conheço pessoas que têm esse dom. Aí eu pergunto para você: qual desses dons é o mais importante? Qual desses dons é o mais valoroso? Qual desses dons te leva para um nível superior de espiritualidade dentro do reino de Deus? Sabe, a gente tem uma certa ideia de que uma pessoa que ora e faz milagres, ela é mais especial do que uma pessoa que contribui, por exemplo. Mas eu queria que vocês tirassem isso da cabeça de vocês. Tirassem isso, porque não é porque você tem o dom de cura que você é mais especial que uma pessoa que tem o dom do serviço. Deus, ele não distribui o dom para você falar assim: esse aqui vai ser melhor do que esse. Deus distribui os dons conforme Ele quer, conforme a comunidade necessita. E talvez você não tenha nenhum dom miraculoso, nenhum dom que apareça assim, que te transforme num superstar. Aliás, é muito perigoso pessoas que têm esses dons se transformarem em estrelas e depois se transformarem em estrelas cadentes, né? Estrelas que caem. É muito fácil. Pessoas que têm muito dons, elas têm muitas responsabilidades.